Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal enquanto eu sigo aturando esse inferno insuportável aqui, esse baixo nível asqueroso, crime, enfim, lixo, e vou fazendo aquilo que eles não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? Hoje nós vamos falar sobre essa figura aí de São Paulo, que é o Pablo Marçal, né? Ele, enfim, teve uma participação lá, enfim, no debate lá que aconteceu na semana passada, que teve, enfim, né, teve Datena, teve o Boulos e teve também o prefeito de São Paulo lá, e a Tabata Amaral, e muita gente acabou falando, né, do que o Pablo Marçal, eu li algumas coisas do tipo, Pablo Marçal foi bem no debate, etc e tal, e aí eu fui parar para assistir uns vídeos dele ali, uma entrevista, um trecho lá do debate, e decidi fazer esse vídeo aqui para poder falar um pouquinho sobre essa figurinha aí que, enfim, né, vou tentar desenhar aqui a minha opinião sobre esse cara aí hoje no vídeo de hoje, tá? E aí o título é esse aí, Pablo Marçal é o novo Bolsonaro? Vamos tentar pensar um pouquinho sobre isso aí no vídeo de hoje, tá? E antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá, tá? Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, fora esse bloqueio absurdo que eu sigo vivendo aqui. A gente conversa a respeito do livro, tá? Meu romance também tá na editora, tá em processo final ali de correção para sair agora, enfim, provavelmente, se ninguém sabotar, na primeira quinzena de setembro ele tá pronto, tá? Então eu divulgo para vocês aqui, beleza? Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa figurinha lá, o Pablo Marçal, sendo que, né, já adianto para vocês que é uma mistura, né, de algumas características aí que a gente tem visto nessa chamada nova direita, que na verdade de nova não tem nada, é apenas um bando de retardatário reproduzindo aquilo que sempre a gente, né, viu aí na direita brasileira, só que sem, digamos, o filtro, né, que a direita tradicional tem e, enfim, continua exercitando, tá? De qualquer maneira, existem algumas diferenças aí pontuais dele para o Bolsonaro, e a principal delas é que o Bolsonaro é uma figura que, né, que vem do exército, e o Pablo Marçal é um coach, né? E aí, só rapidamente vamos definir aqui o coach, tá? Peguei aqui uma definição aqui no Google, né? Então diz o seguinte, o que faz um coach? O coach é uma palavra de origem inglesa que se refere a um treinador ou instrutor, né? O verbo to coach significa treinar, preparar e instruir. Por conseguinte, o termo coaching descreve o processo pelo qual um profissional orienta e instrui uma pessoa no treinamento adequado. E aí já vale dizer que, né, eu já fiz vídeo aqui sobre isso, né, falando sobre os coaches, né? E o coach é essa figura meio estranha, meio bizarra, que é uma espécie de motivacional, que tem um certo valor de professor para as pessoas que o contratam, evidentemente, né? E também, ao mesmo tempo, tem algo dessa gente psi, né? Ou seja, porque eu estava pensando sobre isso ontem, né? E essa galera psi, que são os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, etc e tal, na maioria esmagadora dos casos, o que eles são, na verdade, são coaches com um certo, digamos, né, com um certo perfume acadêmico, né? É uma máscara acadêmica que eles estão usando ali, mas no final das contas você lê lá o Freud e outros autores dessa galera aí, você vai ver que no final das contas eles estão ali nesse barato de posar de instrutor da vida privada dos outros, né? Aí fazem a coisa, né, alguns disfarçam muito bem, né? Criam ali uma conexão com a filosofia, com a arte e etc e tal, mas você vai ver bem, no final das contas é isso, né? No final das contas é um bando de caga-regra da vida privada dos outros, né? Com a diferença de que o coach, né, ele e aí entra também uma questão aqui ligada ao Pablo Marçal, o coach é uma espécie de, digamos, obra escancarada dos psi, né? Da mesma maneira que o Bolsonaro é uma obra escancarada do neoliberalismo brasileiro, da direita brasileira, né? Porque ele está ali, enfim, sem o filtro, vomitando tudo que a direita brasileira é de ruim, né? Ele está ali vomitando sem filtro. E os coaches
vomitam tudo que os psi têm de ruim sem filtro. Qual é o filtro? O filtro do disfarce acadêmico, o filtro, enfim, né, daquela pose de, né, nós estamos aqui na história do pensamento, etc e tal, citando filosofia e citando, né, a história da arte, e aí um faz trabalhinho pegando uma tragédia grega, o outro faz um trabalhinho falando do Kant, falando de não sei quem, e aí, enfim, né, todo mundo começa a achar que, pô, né, olha só. Então aí tudo isso é um filtro, então os psi tem muito dessa direita tradicional brasileira, né, no sentido do filtro, né, para que não fique evidente que no final das contas eles são isso, caga a regra da vida privada dos outros, tá? Bom, então, e o coach tem isso, né, os coaches, eles meio que, eles são, né, essa obra escancarada que coloca esse aspecto enfim, né, patético ali em voga, né? Agora, isso aqui que eu estou falando não significa nem negar os psi como possibilidade para quem o queira e nem negar os coaches como possibilidade para quem o queira. Só que são fenômenos que a gente tem que discutir no Brasil atual, no mundo atual, né? E no caso dessas figuras aí, como por exemplo o Pablo Marçal e tal, especialmente no Brasil, né? Porque, enfim, essas pessoas estão ocupando espaços públicos e interferindo na nossa vida de uma maneira ou de outra, tá? Então, esse já é um ponto, né? E aí, quando eu vou também já passar para vocês aqui 3 livros que eu acho que representam algumas ideias que explicam razoavelmente esse fenômeno aí do Pablo Marçal, que é um fenômeno pontual ali em São Paulo, enfim, né? Aumentou ali de 11% para 16%, então talvez nem chegue no segundo turno, talvez chegue, né? Mas o fato é que existe ali uma certa semelhança que lembra, né, os primórdios do Bolsonaro, né, aquela pessoa que fica ali vomitando, enfim, generalidades vazias e criticando o comunismo, etc e tal. E isso, o fato é que isso ainda engana muita gente, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso aí. E aí os 3 livros rapidamente são esses aqui, tá? O Consequências da Modernidade, do Anthony Giddens, porque a partir dessa ideia aqui de reflexividade dele, que eu comecei a desenvolver a ideia de reflexividade negativa da direita brasileira e que comparece sistematicamente na fala do Pablo Marçal, assim como na fala do Bolsonaro e tudo mais, tá? Então tá aqui a reflexividade negativa do Anthony Giddens. Tá aqui o Obra Aberta do Humberto Eco, né, para poder representar essa ideia aí de obra escancarada, porque muita gente brinca, né, que a obra é aberta, mas não é escancarada e tal, né? Como quem diz que, como quem tenta alertar para o fato de que existem certas, enfim, certas marcações mínimas que você faz ali para poder, enfim, desenhar, ou pelo menos provisoriamente, para desenhar o que é uma obra. E aí, né, esses pesquisadores e tal brincam, né, dizendo que a obra é aberta, mas não é escancarada. No caso da direita, dessa direita retardatária, Bolsonaro, Zema, enfim, aquele figurinha lá, né, que chamam lá de Chupetinha, que é o de Minas Gerais, o próprio Pablo Marçal, etc e tal, eles na verdade são uma obra escancarada, né, porque eles estão ali vomitando todo dia as generalidades patéticas e desconectadas de qualquer complexidade, vomitam ódio ao Estado todo dia, coisa que a direita tradicional faz de maneira muito mais sutil, né, com frases feitas, mas dentro de todo um discursinho educado e polido e etc e tal, tá? Então tem esse aspecto também aí que é nítido na fala do Pablo Marçal. E por último, deixo aqui também essa dica do Jameson, porque tem aqui a questão da homologia e existe também um aspecto bastante homológico no discurso do Pablo Marçal, que é essa coisa de generalizar. Aqui, ontem eu vi, né, um pedacinho de uma entrevista dele, e ele dizendo que eu sou conservador, mas a gente tem que acabar com essa divisão de esquerda e direita, porque o negócio é trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, que isso é o que importa. Nada mais idiota, nada mais estúpido e ao mesmo tempo nada mais homológico, né? Porque ele quer, na verdade, enfim, né? Ele está enganando quem? A ele mesmo, aos outros, a ele mesmo e aos outros, quem, né? Ele acha que ele está enganando, né?
porque não existe isso, não dá para fazer essa equiparação aí ainda no Brasil. Tomara que a gente um dia possa chegar num ponto em que a gente não precise mais ficar aturando nesse tipo de gente e que a gente possa chegar num ponto ali de razoabilidade maior. Mas ainda não é o caso. Cito apenas um exemplo aqui, eu estava vendo ontem também aqui, relendo, né, a questão lá do Rio Grande do Sul. E esse discursinho pró-trabalho, pró-mercado, pró-empresário foi o que gerou a tragédia do Rio Grande do Sul, né? Lembremos aqui que o Eduardo Leite, o tal do Sebastião Melo, eles deram autolicenciamento para o mercado, né? Para essas, enfim, né? Para algumas empresas ali que acabaram contribuindo para a piora do Estado, até mesmo para a destruição ali do meio ambiente e tudo mais. E, ao mesmo tempo, não investem o dinheiro público necessário a partir de uma perspectiva empresarial que é diferente de uma perspectiva de desenvolvimento do Estado e tudo mais, e de alocação do dinheiro público em obras que sejam para médio e longo prazo, coisa que o mercado não entende essa linguagem. E o Pablo Marçal menos ainda, né? Porque, enfim, já anda e fala, e geralmente essas pessoas que não entendem nada que estão falando acabam em generalidades, né? Não fazem ali os senões necessários e tudo mais, então quer dizer, é um pouco isso, tá? Então esse é um segundo ponto aí que eu queria destacar. E um terceiro ponto ainda, antes da gente passar aqui para os trechos da entrevista dele lá e pro pedaço lá do debate que eu separei, vale falar uma última coisinha aqui, tá? Duas coisinhas, né? Primeira, parece curioso aí perceber que existem algumas figuras desse grupo de retardatários da direita brasileira que estão ocupando esse lugar da antipolítica, né? Ou seja, estão ocupando esse lugar que é uma herança no sentido mesmo da atmosfera narrativa, da atmosfera ideológica, da atmosfera da guerra de narrativas, do debate, né? Ou enfim, né? Da ausência de debate. O fato é que das posições, né? Tem três figuras aí curiosas, pelo menos, né? Certamente tem mais aí, mas três figuras parecem se destacar aí nesse campo desse terreno meio bizarro da antipolítica, que é a herança de 20, 30, 40 anos aí escutando essa ladainha de que político não presta, etc e tal. E aí tem gente ocupando isso, né? Quem são? São os pastores da prosperidade, né? E aí eles começam a dizer que, né, porque a gente está ocupando um espaço que o Estado não atua, e no final das contas o discurso é só grana, dinheiro, e meter a mão no dinheiro dos outros a partir do dízimo, né? Enfim, o miliciano, certo? Esses milicianos aí que são, no final das contas, né, são ex-agentes do Estado, ou até alguns agentes mesmo da polícia ou da segurança pública, que enveredam pelo crime, defendendo essa ideia de que o Estado não funciona aqui, então a gente entra aqui para poder proteger. O Bolsonaro já disse isso abertamente. A milícia, você tem que... Calma aí, né? Pera um instantinho. A milícia entra para resolver quando ninguém resolve. E ninguém resolve no Estado porque o Estado está lotado de direitistas tipo Bolsonaro que não acreditam no Estado. E aí o Estado não faz nada, fica ali naquela lógica rocambólica, né? De sabotagem, de brincando de nós estamos aqui para investir em empresário, entendeu? E aí não fazem nada para melhorar a esfera pública, e aí quem entra para ocupar esses espaços são os milicianos, né? No caso das favelas e das comunidades, tá? E obviamente, já fiz vídeo falando sobre isso também, o miliciano é nitidamente uma figura que é conectada com a ideia de Estado mínimo, né? O Estado mínimo, eles mesmos dizem isso, né? O Bolsonaro disse isso para defender os milicianos. O Estado não funciona ali, o miliciano entra para fazer o trabalhinho. E no final das contas são assassinos, são, enfim, né? São bandidos da pior espécie que estão ali ocupando um espaço que quem deveria estar ocupando era o Estado, com políticas públicas, saúde, educação, investimento e etc e tal, tá? E por último, a terceira figura é justamente o coach, né, que eu já falei aqui no início, já dei uma desenhada aqui do que eu acho que é o coach, e o coach é isso, é uma mistura de psi com neoliberal com pastor da prosperidade, né? Jesus Cristo é o dinheiro, é o discurso do coach, né? E é o que o Pablo Marçal, enfim, né, um cara que aí tá aí, parece que tem 200 milhões na conta, enfim, né? Com um discurso pateticamente raso, mas é isso que está vingando nas últimas décadas aí no Brasil, tá? E no final das contas, e todas essas pessoas, né, o pastor da prosperidade, o coach e o miliciano, eles são a negação da política,
né? A existência deles é um índice da negação da política e eles vomitam isso o tempo todo. A gente vai falar disso aqui, né, daqui a pouquinho, quando eu começar a falar da fala dele, né, dos trechos da entrevista. E por último, vale dizer também que o Pablo Marçal parece nitidamente, aí também tem uma sutil diferença com o Bolsonaro, mas é uma diferença apenas pontual. Mas ele parece, curiosamente, uma espécie de filhote de um ovo posto pela dupla Bolsonaro-Paulo Guedes, né? Ele é aquela coisa meio, enfim, né, que fala um monte de bosta e sem muito filtro, como é o caso do Bolsonaro, com uma misturinha de um pensamento pró-capitalismo, pró-dinheiro, pró-neoliberalismo, contra, enfim, né, e etc e tal, do Paulo Guedes, né? Então, enfim, ele é uma espécie de, né, parece que o Bolsonaro e o Paulo Guedes, né, de madrugada no galinheiro lá, eles foram para, né, enfim, né, para moita lá, e não vou dizer aqui quem é a fêmea e quem é o macho, porque esse papo interessa muito mais aos neo-identitários do que a mim, né? A mim interessa que nasceu um ovo daquilo ali, que é o tal do Pablo Marçal, né? E é um ovo meio bizarro, porque é isso, né? Uma mistureba ali do baixo nível do Bolsonaro com essa lógica tosca do Estado mínimo do Paulo Guedes, tá? Bom, dito isso, vamos ver aqui então os trechos dele, né, no tal debate lá e na entrevista, certo? E ele deu uma entrevista para o UOL, né? E aí a entrevistadora disse, inclusive, que ele tem 62 livros publicados. Vai saber de onde saiu isso, né? Enfim. E eu duvido muito que tenha escrito sequer a metade disso, mas, né, deve ser tudo isso aí, né? Motivacional, como ganhar dinheiro, enfim, etc e tal. E também tem uma pecha religiosa no discurso dele, tá? Mas enfim, e ele é do PRTB, né, que é um partido de direita, um partido tradicionalmente aí, é um nanico de direita, é um partido de aluguel, né, o chamado partido de aluguel, que quem tiver famosinho aí entra e, enfim, né, mas tem que ser um famosinho de direita, né? Porque geralmente as pessoas que vão para a esquerda, elas estão conectadas com um projeto, então não existe partido de aluguel de esquerda, né? Vale ponderar isso, né? O partido de esquerda, ele nasce com um projeto. Os partidinhos de direita nascem conectados a subpautas, né? Enfim, partido da mulher brasileira, partido dos crentes brasileiros, partido não sei o quê, ou com um nomezinho disfarçado, mas no final das contas é partido evangélico, é o partido dos militares, é o partido do, né? E aí não importa quem você seja, se você for famoso, só não pode ser de esquerda, né? Então esse PRTB é um partido de aluguel, né? Bom, e aí ela faz uma pergunta sobre as concessões, né, públicas para empresas, e ele diz que vai transformar, o Pablo Marçal, né, diz que vai transformar as mais de 100 favelas em centros olímpicos, né? E aí ele diz, quem vai financiar isso? Ele mesmo responde, a iniciativa privada. Lé do engano, né? Acredita nisso quem quer. A iniciativa privada não faz esse tipo de trabalho, não faz esse tipo de investimento. Quem faz esse investimento é o Estado. Já fiz vídeo aqui também, na época da Olimpíada, falando sobre isso, não só no Brasil, mas no mundo desenvolvido todo. Estados Unidos, União Soviética, Rússia, agora China, enfim, né? Alemanha, França, e você vai ver o Estado entra pesado ali para poder investir nos atletas, até porque, já falei disso também lá no vídeo, né? Um resultado positivo do país na Olimpíada gera dividendos simbólicos, dividendos de imagem, dividendos inclusive econômicos também para o país e até de poder de discurso, etc e tal, tá? Bom, e aí ela diz, isso aqui na verdade foi no debate, tá? Não foi na entrevista não, estou até confundindo aqui. Foi no debate lá, tá, que ele disse isso, enfim. E aí ele estava debatendo com uma figurinha chamada Marina Helena, né, que é uma figura do partido Dallagnol, que eu nem lembro qual é o partido do Dallagnol, e se é o partido do Dallagnol, bom partido não é, né, porque, enfim. E aí ela diz, né, ela chega num ponto que diz, pois é, mas sem liderança nada funciona. E a direita, os neoliberais gostam mais da palavra liderança do que da palavra projeto, né? Porque na verdade sem projeto é que nada funciona.
Porque ser líder não quer dizer muita coisa, né? O Hitler era um grande líder, enfim, né? O Bispo Macedo é um grande líder ali. O que isso significa? Não necessariamente significa boa coisa, né? Agora, projeto, você desenha quais são, né, as etapas, quais são, né, as questões que você quer resolver, aonde você quer atacar, quais são os problemas, quais são as soluções. É outro esquema, né? Enfim, e aí essa figurinha lá também, Marina Helena, ela ainda diz uma frase que denota essa antipolítica da direita brasileira, a antipolítica que é a antipolítica da direita tradicional e da direita retardatária agora, desses desses bolsominions, né? Ela diz, não dá para fazer política com o seu dinheiro, né? Enfim, e aí ela diz que é do partido Dallagnol com orgulho, né? É impressionante isso, na cara de pau, né? E aí o Paulo Marçal completa com um outro exemplo do mesmo, né? Com a diferença de que isso é um pouco mais, digamos, né, escancarado do que a frase dela. Ele diz, a democracia não funciona para quem é o melhor, funciona para quem é mais popular, né? E aí depois ele completa dizendo, aí é que entra o ponto aqui, a frase para comparar com ela, né? A gente vai ter que correr o risco de colocar alguém que não é da política para mudar a sua vida aí na periferia, né? Isso é a negação clara da política, né? Como se dá vontade de dizer, meu querido, você vai fazer o que lá, né? Você acha que você vai fazer, se você virar prefeito, você vai ser, na verdade, você candidato, você já é um político, né? Você está negando aquilo que você está fazendo, mas isso aí é isso, né? É uma herança dessas décadas aí de político é tudo ladrão, político não presta, jornalista serve para poder investigar e tomar conta do político, para ele não fazer cagada. E aí tudo isso fica, meio que cria uma lógica ali de negação da política sistemática que acaba gerando esse tipo de bizarrice aqui, né? De que a gente tem que colocar alguém que não é da política. Vale lembrar que esse mesmo discursinho jogou o Rio Grande do Sul embaixo d'água, destruiu, né, a cidade de Mariana, Brumadinho, matou 700 mil pessoas de Covid aqui, e as pessoas parecem que ainda não aprenderam, né, porque esse cidadão aqui já aumentou na pesquisa aí, né? Enfim, aí continua, né? Os políticos não amam pessoas, não entendem de gente, não construíram riquezas, não mudaram suas mentalidades, não construíram riqueza, como se isso fosse, né, um indicativo de que você tem, então, vocação para trabalhar no Estado, né? É a mesma coisa que dizer, olha só, eu sou um grande cirurgião, portanto, é óbvio que eu posso jogar na seleção brasileira, né? Quer dizer, uma coisa tem nada a ver com a outra, absolutamente nada a ver com a outra, né? E o tal do Eduardo Leite lá e o Sebastião Melo mostram isso claramente com esse desastre que teve lá no Rio Grande do Sul. Depois ele continua negando, né, a política. Ele vai dizendo, esses caras estão a serviço dos partidos, como se ele não tivesse, né? Mas é o que eu falei aqui da questão dos partidos de aluguel, né? Que são os partidos de direita. Todos esses partidinhos nanicos de direita são partidos de aluguel. Então o sujeito está ali, é um coach famoso, milionário, ganha bem e tal, tem um nome aí, tem não sei quantos milhões de seguidores, vamos botar ele aqui dentro. Não importa que ele não sabe nem o que está falando, mas de repente, né, vai que, né, a gente ganha e tem a verba partidária, e aí ficam lá, enfim, atrasando o Brasil, né? Eles querem comunizar as nações, o que ele diz, né? Aqui também tem essa negação do comunismo, enfim, essa coisa estúpida que a gente está vivendo, mas que é uma obra escancarada aí, né? Isso aqui, aí ele continua vomitando contra a política, né? Ele vai dizendo, isso aqui é um joguinho de cartas marcadas, isso é o debate, né? Isso aqui é um teatro, isso aqui é uma representação do que o sistema faz, de cortar a mão para dar o braço, tô de saco cheio dessa politicagem. Essa palavra politicagem também é meio que é uma corruptela dessa lógica toda de negação da política, né? A palavra politicagem meio que virou sinônimo de coisa ruim. Quando, na verdade, isso que se chama de politicagem não passa de negociatas de gente com interesse privado metido ali dentro do Estado, né? Politicagem é isso, né? Porque não é politicar, né? Ou seja, né, o jogo lá do debate, da discussão de projeto, né, das discordâncias. Politicagem são as negociatas. Negociata não é política. Negociata é coisa de gente com interesse privado, empresário, ou enfim, meramente ali individualistas que estão ali só para ganhar dinheiro mesmo, né?
Enfim, e aí ele diz que está de saco cheio, tá de saco cheio, né? Acabou de entrar, né? Acabou de entrar, já quer ir para a janela, né? Enfim. E aí eu tô de saco cheio dessa politicagem, isso tudo aqui é um teatro armado, né? E aí a entrevistadora faz uma pergunta boa para ele, diz assim: qual é a sua ideologia política? Por que você quer ser o prefeito de São Paulo? E aí ele responde aquilo que todo negacionista da política faz, né? Eu não quero ser prefeito, não é uma questão pessoal minha. É a cidade que precisa de alguém com a envergadura de alguém que é gerador de emprego. Quer dizer, ele não disse, o meu projeto é esse, meu partido tem um projeto, o projeto é esse. Ele responde na lata, depois ele, né, dá uma tergiversada, finge que está falando de projeto, até nega o projeto também, tem uma hora que ele nega até o projeto. Mas enfim, essa resposta na bucha que ele dá é a cara da direita brasileira, né? Não importa isso aí, entendeu? Quer dizer, não importa a ideologia, porque também tem um outro detalhe, né, importante ponderar aí, né? Essa distinção que esses retardatários da política, né, esses retardatários da direita brasileira tem feito aí entre o viés ideológico, né, e a técnica, né, ou o viés ideológico e, né, enfim, a técnica, né, isso que eles fazem, é a mesma distinção que a direita tradicional faz e a direita neoliberal faz, né, fazem da palavra técnica para a palavra política, né? Tradicionalmente eles sempre fizeram isso, desde da redemocratização para cá. Quer dizer, isso aí, né, isso aqui é uma área técnica, não pode misturar com a política. Fizeram a tal da lei das estatais a partir dessa conversa fiada patética, mas que no final das contas é isso, é uma estratégiazinha retórica narrativa para criar uma distinção que é falsa e que visa, na verdade, escamotear o caráter ideológico dessa tal técnica de direita, que é a técnica neoliberal, né? Enfim, e aí isso na boquinha dos retardatários bolsominions, isso comparece com essa distinção, né? Eu vou botar profissionais capacitados e não viés ideológico, né? Enfim. E aí ele continua dizendo que a minha orientação política é libertária, e aí ele faz o papel da reflexividade negativa, né? Como assim? O que é isso, libertário? A gente precisa se libertar do comunismo. É como se perguntar, quem você é? Né? Eu sou aquilo que eu nego. Né? É assim que é a direita brasileira. Né? Especialmente esses retardatários aí de bolsonaristas, etc. e tal. E aí a mulher pergunta, né? Te veem como um Bolsonaro 4.0. Você se vê assim? Aí ele diz, com todo respeito ao capitão, mas eu me considero o Marçal. E não tem, né? Eu, se tivesse no lugar ali do entrevistador, eu perguntaria, tá, mas aí, beleza, você é o Marçal, ele é o Bolsonaro. Não diga. Eu quero saber qual é a tua diferença de projeto para ele. Não tem, né? Por isso que ele fica com essa conversinha fiada de superfície aí, dizer que eu sou o Marçal, eu tenho uma identidade minha, né? Entendeu? E aí, mas uma proposta concreta. Ele diz, eu sei que todo mundo fica nesse engodo de cadê a proposta? Engodo. Ele acha que você perguntar a proposta é engodo. E aí a proposta no plano de governo, vai lá, quem quiser ver lá, vê lá na internet. Né? Quer dizer, e toda vez que você começa a falar, ninguém está interessado nisso, Né? Olha a prepotência desse imbecil, né? Enfim, e as pessoas estão interessadas em se você é resistente, se você aguenta tranco, se você é honesto, se vai de fato ajudar as pessoas e tudo mais. E aí chamou o Boulos de aspirador de pó, porque o Boulos defende a legalização da droga, quer dizer, enfim, né, um estúpido e tudo mais, né? E chamou o Lula de ladrão também, quer dizer, o Lula já está podendo aí ganhar um cascalhinho em cima dessa galerinha aí, né? Então, Lula, fica esperto aí que já tem mais um cascalho para tu ganhar ali, tá? E aí, para finalizar, tá, os últimos dois trechos aqui, pessoal. Ele diz que não é o governo que gera emprego, são as empresas que geram emprego, né? Totalmente descolado da realidade. Basta pensar aí na diferença de emprego do Bolsonaro para o Lula agora, né? E para o Lula anterior, e para Dilma, etc. e tal, né? Então, assim, ele fala das narrativas de câmera, né? Com o negócio de segurança pública. E o último trecho que eu cito aqui, pessoal, deixa eu ver o tempo aqui. O último trecho é no final do vídeo, que ele repete aquela máxima mínima bolsonarista, aquela mini máxima, né, bolsonarista, que é: eu não tenho partido, meu partido é o Brasil. Isso é
um dos melhores exemplos da negação da política que essa gente faz o tempo todo para esconder o fato de que o viés ideológico deles é o individualismo, são os grandes empresários, etc. e tal, né? E aí eu não tenho partido, meu partido é o Brasil. E ainda diz assim, no futuro próximo a gente vai poder ter candidatos com resultados podendo se candidatar sem partido político, né? Enfim, isso já acontece, na verdade, né? Essas figurinhas tipo ele é uma gente que não tem... Esse sujeito não tem conexão com projeto nenhum, ele é um individualista ali, é uma figura que tem, né, sucesso econômico, enfim, né, parasitando um partido de aluguel para poder ficar ali, enfim, sustentando a mesma bosta de direita que a gente atura aí no Estado desde sempre, tá? E finaliza com a frasezinha, né? Deus vai mudar essa cidade, que é o viés religioso dessa neodireita, ou melhor, desses retardatários de direita, tipo ele, tá? Então, é um pouco isso, né? O tal do Pablo Marçal é isso, é um ovo ali do Guedes com o Bolsonaro, uma mistura de, enfim, né, de neoliberal com baixo nível ali esquisito, mas no final das contas é a mesmíssima negação da política que a gente tem visto aí, reflexidade negativa, uma série de coisas que eu acabei desenhando aqui nesse vídeo com vocês, tá? Então é isso, pessoal, a gente volta no vídeo de amanhã, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui.